Olá pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula do nosso minicurso Sócrates, a filosofia voltada para o ser humano. Eu sou o professor Emanuel Avelino e hoje nós vamos falar do Sócrates histórico. Professor, que questão é essa, Sócrates histórico? Bom, bem a grosso modo, trata-se da historiografia filosófica na tentativa de trazer o perfil fidedigno desta pessoa, deste filósofo, desta personagem chamada Sócrates. No entanto, nós sabemos que o Sócrates não deixou nada escrito, o cara não escreveu nada. Tudo que nós sabemos dele é via outros autores, tá bom? No entanto, como ele não deixou nada escrito, e isso foi proposital, segundo os historiadores, porque o método do Sócrates era um método dialógico. Sócrates era aquele cara que ia para as praças públicas e dialogava, filosofava, questionava, né, com o seu método filosófico ali. Então ele não escreveu nada. No entanto, como ele não escreveu nada, aí está a grande questão do Sócrates histórico. Qual é o perfil fidedigno do Sócrates? E aí nós temos alguns autores que vai tratar disso. No entanto, está longe de ter um perfil homogêneo do Sócrates trazido à tona por esses pensadores. Muito pelo contrário, nós temos aí características assaz distintas, né? Eles vão tratar o perfil do Sócrates de maneira totalmente diferente uma da outra. E aí esta é a grande questão em torno do Sócrates histórico. Qual destes Sócrates que foram retratados por esses autores era o perfil do verdadeiro Sócrates? Ou seja, pessoal, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que se dependessem do Sócrates, para a gente ter um testemunho direto para saber quem foi o Sócrates, nós não teríamos, porque ele não deixou nada escrito. Então vamos lá, os autores que trataram do Sócrates, desse perfil socrático, tá bom? Foram o Aristófanes, o Xenofonte, o Platão e o Aristóteles. Destes quatro, apenas 3 conviveram com Sócrates, que foi o Aristófanes, o Xenofonte e o Platão. Aristóteles, o que ele traçou sobre o perfil do Sócrates foi advinda do seu mestre Platão. Então vamos lá, pessoal. O Aristófanes, ele era um comediógrafo. Bem a grosso modo, o comediógrafo é aquele cara que escreve peças de teatro. E ele escreveu um diálogo chamado As Nuvens. Perdão, uma peça chamada As Nuvens. E nessa peça ele vai ter como personagem o Sócrates. No entanto, nesta peça ele trata o Sócrates como um pilantra, um charlatão, um sofista. Aquele que recebe dinheiro para comprovar ou invalidar um argumento, uma argumentação em um debate. Então, o Sócrates tratado por Aristófanes não tem compromisso nenhum com a verdade, nem com a busca da verdade, nem com valores objetivos. Ele é um pilantra que ganhava grana para ensinar as pessoas a defender melhor ou não uma argumentação. Este é o Sócrates do Aristófanes. Gravem aí esse perfil. O outro perfil que nós temos é trazido pelo Xenofonte. O Xenofonte vai dizer que o Sócrates é um cara totalmente adepto às convenções sociais, às tradições sociais, o que nos faz pensar o seguinte: poxa, se ele seguia a tradição à risca, se ele seguia os costumes, se ele era tão adepto do ethos, do modo de ser da época, como que ele foi condenado por subverter ou por subversão dos jovens e dos costumes da época? Se diz que ele foi condenado à morte por cicuta, lá na Apologia de Sócrates, justamente por essa subversão dos jovens, por corromper os jovens, por criticar a tradição, criticar os costumes, criticar o ethos daquele tempo, o modo de ser daquele tempo, a organização daquele tempo, que para o Sócrates era muito precária. Então veja bem, o Xenofonte retrata o Sócrates, o perfil do Sócrates, como alguém adepto às tradições e aos costumes, né? Ele não criticava. Então, nós temos aí Aristófanes, retrata o Sócrates como um sofista. O Xenofonte retrata ele como um adepto dos costumes. Mas o perfil que é mais aderido, que é inclusive até hoje é trazido à tona, trata-se do perfil tratado pelo mais proeminente discípulo Platão, e também um grande filósofo, um baita pensador, pelo seu sistema filosófico, pelo que escreveu, inclusive por trazer à tona o pensamento do Sócrates, o perfil do Sócrates. E aí sim a gente tem o Sócrates robusto, a gente tem o Sócrates preocupado com a verdade, a gente tem o Sócrates como
um proeminente filósofo, né? Um prodígio filósofo, um cara que tem já uma naturalidade para filosofar, um cara que combatia os sofistas, combatia o relativismo, buscava a verdade, criou um sistema, um método de investigação da verdade, criou uma tradição filosófica que se sustenta até hoje. Aí sim a gente tem o grandioso Sócrates, né? O Sócrates lá do Conhece-te a ti mesmo, o Sócrates que fala que uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Aí nós temos o Sócrates propriamente filosófico. Este Sócrates é trazido por Platão. O último perfil, pessoal, é trazido à tona pelo Aristóteles. Segundo os historiadores, o Aristóteles entende o Sócrates, o perfil do Sócrates, né? O fundador da pesquisa metódica para a aquisição de conceitos universais. E para o Aristóteles, o Sócrates não teve grande relevância ou grande importância para a questão da ética, da moral e etc, etc. Para finalizar, pessoal, não temos aí na historiografia como trazer à tona qual destes perfis do Sócrates é o mais fidedigno. No entanto, é abordado por toda a tradição o perfil do Sócrates trazido por Platão, né, o seu mais proeminente discípulo. No entanto, aqui nos diálogos platônicos já traz outra questão. Platão traz o Sócrates como personagem principal dos seus diálogos. E aqui não tem claramente uma distinção da filosofia do Sócrates e da filosofia de Platão. Até porque o próprio Platão ele não fez essa distinção, porque ele concebia a sua filosofia como continuidade da filosofia do seu mestre, que era o Sócrates. Então, há uma pequena distinção aqui, pessoal. Há os diálogos da juventude de Platão, a qual os historiadores vão atribuir, que é o Platão resgatando a filosofia do seu mestre, trazendo à tona os conceitos da filosofia e etc, etc. Já os diálogos da velhice de Platão já seria aí mais específico do Platão, né? A sua própria filosofia, onde ele ganha corpo fundamentado nas teses do seu mestre e traz à tona o seu próprio sistema filosófico, beleza? Então, pessoal, o Sócrates que nós iremos abordar aqui no nosso minicurso é o Sócrates trazido por Platão, tá? Que é trazido aí por toda a tradição filosófica, beleza? Então, pessoal, essa foi a nossa segunda aula, o Sócrates histórico, tá? A busca de traçar um perfil fidedigno e historiográfico do Sócrates através desses diversos autores. Então, pessoal, se você gostou dessa aula, curte, compartilha e até a próxima aula.